Boa noite, meus queridos. Bem-vindos a mais esta oração noturna. Antes que o sono venha, existe um convite suave da presença de Deus. Parar, reconhecer, agradecer. Talvez o dia tenha sido simples, talvez intenso, mas você não atravessou essas horas sozinho. O Senhor esteve em cada detalhe, mesmo nos que passaram despercebidos. Nesta noite não viemos pedir primeiro, viemos reconhecer. Aqui, neste silêncio, a gratidão começa a acalmar a alma e preparar o espírito para descansar em paz. Hoje, esta oração tem um foco claro e profundo: agradecer. Não apenas pelas grandes vitórias, mas pelas pequenas misericórdias que sustentaram você ao longo do dia. A palavra nos ensina, em 1 Tessalonicenses 5,18, que devemos dar graças em tudo, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós. A gratidão não ignora as lutas, mas transforma a maneira como enfrentamos cada uma delas. Quando escolhemos agradecer, algo muda dentro de nós. A preocupação perde força, a ansiedade se enfraquece e o coração encontra descanso. Nesta noite, a promessa é simples e poderosa. Um coração grato experimenta paz verdadeira e abre espaço para novos milagres. O problema não é que Deus não tenha feito nada hoje. O problema é que, muitas vezes, nossa mente se acostuma a enxergar apenas o que faltou. Talvez você tenha terminado o dia pensando no que não conseguiu concluir, na resposta que não veio, na porta que ainda não se abriu. A preocupação faz barulho, enquanto as bênçãos trabalham em silêncio. Quantas vezes você foi protegido sem perceber? Quantas situações poderiam ter sido piores, mas foram suavizadas pela mão invisível do Senhor? Talvez aquela conversa difícil não tenha terminado em conflito. Talvez você tenha recebido uma força inesperada para suportar algo que, dias atrás, parecia impossível. Talvez o livramento tenha sido tão discreto que você nem notou. Existe uma tendência do coração humano de registrar as frustrações e esquecer as provisões. A mente revisita o erro, mas não celebra o cuidado. Você respira, seu coração bate, sua casa está de pé, você atravessou mais um dia. Isso não é acaso, isso é graça sustentando você minuto após minuto. Talvez você tenha pedido um milagre grandioso e ele ainda não tenha chegado. Mas e os pequenos milagres? Acordar, caminhar, trabalhar, voltar para casa. Não foram respostas também? A ansiedade costuma apagar essas evidências silenciosas do amor de Deus. Ela coloca uma lente de escassez sobre um dia que foi, na verdade, sustentado pela misericórdia. E se, nesta noite, você decidisse olhar para trás com outros olhos, não os olhos da cobrança, mas os olhos da fé. Não os olhos do não foi suficiente, mas os olhos do Deus esteve comigo. Porque esteve. Em cada passo, em cada respiração, em cada proteção que você nem chegou a perceber. E é aqui que a gratidão começa a curar o coração. Nesta noite, eu quero conduzir você a um gesto simples, mas profundamente espiritual. A gratidão não é apenas uma emoção passageira, ela é uma escolha consciente diante de Deus. Por isso, escreva nos comentários: eu escolho agradecer em tudo. Não como repetição automática, mas como decisão do coração. Quando você declara isso, algo começa a se alinhar dentro de você. A alma deixa o lugar da cobrança e assume a postura da confiança. A mente desacelera, o coração se posiciona em fé. A palavra nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Existe profundidade nessa orientação. O texto não diz que devemos agradecer apenas quando tudo está perfeito. Ele diz em tudo. Isso significa que, mesmo em meio a processos, desafios e respostas que ainda não chegaram,
existe espaço para reconhecer a fidelidade do Senhor. A gratidão não nega a dor, mas impede que a dor governe o coração. Quando escolhemos agradecer em tudo, estamos declarando que Deus continua sendo bom, mesmo quando não compreendemos todos os caminhos. Estamos afirmando que a presença de Jesus é maior do que qualquer circunstância. A gratidão se torna um escudo contra a murmuração silenciosa, contra a comparação que rouba a paz e contra o pensamento insistente de que nada aconteceu. Porque aconteceu. Você foi sustentado, você foi guardado, você atravessou mais um dia. Talvez o milagre completo ainda esteja em construção, mas houve provisão suficiente para continuar. Houve livramento invisível, houve força renovada, houve misericórdia que se renovou nesta manhã e permaneceu até agora. A vontade de Deus para você não é um coração pesado, mas um coração que aprende a confiar enquanto caminha. E quando você agradece, você abre espaço para descanso verdadeiro. Agora, antes de entrarmos na oração, permita-se diminuir o ritmo. Inspire profundamente, solte o ar devagar, entregue a Deus o que ainda pesa. Vamos juntos falar com Ele com humildade e sinceridade, reconhecendo que Sua presença esteve em cada detalhe deste dia. Pai amado, nesta noite silenciosa eu me coloco diante da Tua presença com um coração que deseja, antes de tudo, agradecer. Antes de apresentar pedidos, antes de falar das minhas necessidades, eu quero reconhecer quem Tu és. Tu és Deus fiel, constante, paciente e cheio de misericórdia. Mesmo quando eu não percebi, o Senhor esteve comigo. Mesmo quando minha mente estava ocupada demais para notar, Tua mão me sustentou em cada passo. Obrigado pela vida que pulsa dentro de mim, pela respiração que acontece sem esforço, pelo simples fato de eu ter atravessado mais um dia. Obrigado pelas portas que se mantiveram fechadas para me proteger, pelas palavras que o Senhor me ajudou a conter, pelos caminhos que foram desviados sem que eu percebesse. Obrigado pelos livramentos invisíveis, pelos perigos que não chegaram até mim, pelas situações que poderiam ter sido piores, mas foram suavizadas pela Tua graça. Eu te agradeço pelas pequenas coisas que muitas vezes parecem comuns demais para serem celebradas, pela água, pelo alimento, pelo abrigo, pelo trabalho, pela oportunidade de recomeçar amanhã. Cada detalhe carrega a marca do Teu cuidado. Se em algum momento do dia eu foquei apenas no que faltou, se deixei que a preocupação falasse mais alto do que a confiança, eu te peço perdão. Purifica meu coração de toda ingratidão silenciosa e ensina-me a enxergar com olhos espirituais. Senhor, eu também te agradeço pelos processos que ainda não entendo completamente. Mesmo nas áreas em que estou esperando respostas, eu escolho confiar. A Tua palavra me ensina a dar graças em tudo, e nesta noite eu decido viver essa verdade. Agradeço porque sei que Jesus continua intercedendo por mim, trabalhando em meu favor, alinhando caminhos que meus olhos ainda não conseguem ver. Coloco diante de Ti as preocupações que tentam permanecer ativas na minha mente. Eu não quero levar ansiedade para a cama, eu não quero adormecer carregando peso desnecessário. Por isso, entrego a Ti cada pensamento inquieto, cada medo em relação ao amanhã, cada dúvida que ainda insiste em surgir. Que a Tua paz, aquela que excede todo entendimento, guarde meu coração e minha mente agora. Abençoa esta casa, Senhor. Que Teus anjos acampem ao redor deste lugar. Guarda portas e janelas, guarda minha família, guarda aqueles que amo. Que nenhuma perturbação espiritual tenha espaço aqui. Que a atmosfera deste quarto seja preenchida com Tua presença, com Tua luz suave e com Teu descanso restaurador. Renova minhas forças enquanto eu durmo. Cura emoções que foram desgastadas ao longo do dia. Restaura áreas do meu interior que precisam de cuidado. Que enquanto meu corpo repousa, meu espírito seja fortalecido. Que eu acorde amanhã com um coração mais leve, mais grato, mais confiante.
Eu termino este dia não com reclamações, mas com reconhecimento. Não com murmuração, mas com gratidão. O Senhor esteve comigo. O Senhor me sustentou. O Senhor não me abandonou. E nesta certeza eu descanso. Amém. Se você crê nessa palavra de gratidão, escreva amém nos comentários. Declare também: eu escolho agradecer em tudo. Sua declaração pode fortalecer outras pessoas que estão lendo. E se houver um pedido de oração em seu coração, coloque aqui. Vamos interceder juntos, como uma família de fé que caminha unida na confiança em Jesus. Compartilhe esta oração com alguém que precisa dormir em paz hoje. Talvez essa pessoa esteja precisando exatamente dessa mensagem de gratidão e descanso.